E aí, galera, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Will Loretti e se você não gosta de ler, deixa que eu leio pra você. Hoje aqui tem uma presença muito especial, ó. O Nino, que é a minha sombrinha, é meu filho. Ele é o meu gatinho mais novinho aqui em casa e ele não desgruda de mim de jeito nenhum. Acho que ele vai querer ficar aqui durante a gravação. Talvez vocês vejam o rabão dele, né, aqui na tela. E, né, tô gravando hoje com companhia aqui. Pessoal, esse canal é pra quem gosta de ler, pra quem não gosta de ler, pra quem só quer dar boas risadas, pra quem quer ouvir uma história interessante, conhecer textos de literatura do Brasil e do mundo. Ahn, E é isso. Hoje a gente vai ler um texto chamado O Homem que Fala... Sabia? Falava? Peraí. Gente, ó, ele nem sabe que texto que ele vai ler. O homem que sabia javanês, tá? Não que falava javanês. Essa história foi escrita por Lima Barreto, que é um autor brasileiro, talvez não muito conhecido. O livro mais famoso dele é o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Talvez você conheça o Lima Barreto por esse livro. Ele também escreveu algumas poesias, tá? Se eu não me engano. E é isso, gente. Vamos ler O Homem que Sabia Javanês. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que eu havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para eu poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, que, até que em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Gil Blas, pessoal, é um personagem francês do autor Alain René Le Sage. Je parle français, merci beaucoup. E ele é esse personagem que, como vocês vão ver, se assemelha muito ao personagem Castelo, que é o personagem principal desse conto. Por essa vida um tanto quanto não tão, como é que eu posso dizer? Honesta? Não sei. Não sei se honesta é a palavra. Enfim, esse personagem ele diz que havia pregado as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Ou seja, ele diz aqui que ele mente sobre a qualidade dele ser um bacharel, ou seja, de ser graduado, para que os clientes dele que vêm pedindo serviços de feitiçaria e adivinhação eh, tenham dele um maior respeito. Que loucura, né? Tens levado a vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isso de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá, no consulado. Gente, vida de CLT, né? Você tem horário pra entrar, horário pra sair e, né, às vezes fica chato pra cá. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui nesse Brasil imbecil e burocrático. Gente, nada muda, né? No Brasil. Burocrático e muitas vezes com muitas pessoas imbecis, né? Qual aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida? Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi isso. Bebes mais cerveja. Bebo. Esse aí, Castelo, é dos meus. Gosta de uma cervejinha gelada, ai que delícia. Ele disse: mandamos buscar mais uma garrafa, enchemos o copo e eu continuei. Gente, quem não tem, quem não gosta de ir para um bar, ou mesmo em casa, tomar uma cervejinha com um amigo e fofocar. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa, de pensão em pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro.
quando li no Jornal do Comércio seguinte anúncio: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, aí está uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Para quem não sabe, a Biblioteca Nacional ela realmente existe, tá? É lá onde são feitos todos os registros de direitos autorais. Então, se você escreve um livro você precisa registrar o seu ISBN, que é o Cadastro Nacional de todos os livros que são produzidos no Brasil. É para lá que você manda, para a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudi-me pedir La Grande Encyclopédie, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa, que é onde se fala o javanês, né? Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês a língua aglutinante do grupo Maleo-Polinésio. Possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédie dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto e a sua pronúncia figurada e saí. Antigamente não existia Google, né, gente? Nem tradutor. Andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e não habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente. Ou seja, decorou ali o alfabeto do javanês e passou a noite, né, fazendo isso. Também estava desesperado, né, desempregado ali, tendo que pagar as contas, o aluguel, né, já não estava pagando água, energia, estava com tudo cancelado, né. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos, ah lá. Senhor Castelo, quando salda a sua conta? E aí, vai pagar quando, caloteiro? Não sei se vocês assistiram já Chaves, é o seu barriga batendo na porta do seu Madruga querendo o aluguel dele. Respondi-lhe então eu, com a mais encantadora esperança. Ou seja, né, tem uma lábia danada esse homem. Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês. Por aí o homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Ó alma ingênua, o homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe disso, senhor Castelo? Gente, Macau, curiosidade aqui agora, é um país que também fala português e fica lá na Ásia. Gostaram? Animado com essa saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia,
ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz. Nossa senhora. Barão de Jacuecanga. Além do nome, tem o título dele, né? A rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. E preciso não te esqueceres que, entre mentes, continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. O cara, ele tá se aplicando para ser professor de javanês, sendo que há 2 dias apenas ele estava aprendendo o idioma. Sem julgamentos, né? Eu aposto que você com certeza já colocou alguma coisa no seu currículo, principalmente relacionado a idiomas, né? Que não era bem verdade, né? Mas não sei, acho que não tão nesse nível aqui, igual o senhor Castelo. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder como está o senhor. Gente, clássico, né, de quem tá aprendendo uma língua. É, how are you? Vous êtes bien? Fine, and you? Nice to meet you. E 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo. E com maternal carinho, as anosas mangueiras, que se perfilavam em alameda diante da casa do titular, me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme, que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas, né? A casa abandonada lá da mulher com pomada na cara, né? Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Toc, toc, toc. Custaram-me a abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos, arrogantes senhores de barba em colar que se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras em badós com grandes leques pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas, daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais foi de ver um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza de louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. E forte, né? Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão. Lenço de alcobaça, gente, é um lenço mesmo, tá? Que tem um determinado tipo de desenho. Tomando veneravelmente o cimonte de antanho, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo que não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona, do meu pensamento, alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês, que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu
o velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco mais alto que eu sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia. Onde fez seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu javanês? Indagou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Ou seja, deu aquele migué na entrevista de emprego, né? Não basta mentir no currículo, tem que mentir também na entrevista de emprego. Contei-lhe que meu pai era javanês. Olha só, né? Como é que ele vai questionar isso? Tripulante de um navio mercante viera ter a Bahia. Estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador. Casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Que lembra que ele tá lá no bar, na mesa de bar, contando tudo isso pro amigo, né? Contando como que foi esse processo dele de virar cônsul. Gente, cônsul é quem é responsável pelo consulado. O consulado, que é a representação de outros países dentro de um país. Se você já tirou o visto, qualquer visto de qualquer lugar, provavelmente você já teve que lidar com as burocracias de um consulado. Voltando. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Esses meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basanê podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo: índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches e até godos, né, gente? O Brasil é essa grande e maravilhosa mistura de etnias, né? Que todos nós amamos. É uma compar... é uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. E é verdade. Bem, fez o meu amigo. Continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente. Considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura: Então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nessa idade, ainda queira aprender qualquer coisa. Mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe o dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado a meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-me, quem me deu, que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se quiseres que o fado que me deixou o sábio oriental se cumpra, faze com que o teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Um hindu ou um siamês que tinha dado pro avô desse barão de Jacuecanga. Gente, que nome maravilhoso, né? Jacuecanga. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Não acreditou, mas guardou o livro, né? No fundo, ele acreditou. Às portas da morte, ele modeu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas, de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Ah, lembrei que a minha família tinha um talismã. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que meus últimos dias anunciem o desastre da minha vamos lá, posteridade.
E, para entendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Gente, segura na minha mão que esse texto aqui ele é um pouco longo, hein? Mas vamos lá, vamos ver aonde que vai parar esse cara que não sabe javanês, o Barão de Jacuecanga, que quer aprender javanês por causa do talismã da família dele, que ele tá, né, na velhice dele, e precisa entender esse livro. Vamos lá ver. Calou-se e notei que os olhos do velho tinham orvalhado. Ai, tadinho, ficou emocionado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Coitado, né? Perdeu vários membros da família dele, né? Veio o livro. Era um velho calhamaço, um em-quarto antigo. Gente, em-quarto é um tipo de livro que era dobrado em quatro, né? Então você dobrava e dobrava de novo. E aí, a hora que você abria em quatro de novo, certo? Encadernado em couro, impresso em grandes letras em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha de rosto e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso ao velho barão, que, não percebendo que tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando esse cara também, né? Ele levou a sorte grande de ter algo escrito em um idioma que ele sabia ali dentro, né? Estive ainda folheando o cartapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de Vasconso, até que afinal contratamos as condições de preço e hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer quatro letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos um mês e o senhor Barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. Coitado, né? Tá com uma dificuldade, normal, gente. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro. Vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro? Voltaram lá no boteco, na mesa do bar. É com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro, tão moço! Se eu soubesse isso, onde eu estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo o mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Agora eu quero ver como é que o Castelo vai sair dessa situação, né? Porque ele não estava mais ensinando só o alfabeto, agora ele estava prestando um serviço de tradução pro barão. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo, ou seja, ele desistiu de ler por si só e pediu ali para traduzir. Eu só quero isso aqui, melhor mandar para um tradutor. Não julgo, porque talvez eu fizesse a mesma coisa. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingias ao velhote como sendo do Cronicon. Como ele ouvia aquelas bobagens, olha que sem vergonha, né? Esse castelo também, né? Fingindo aí, contando qualquer história pro velho achar que era do livro mágico dele, né? Ficava estático,
como se tivesse a ouvir palavras de um anjo. Eu crescia ao seu... E eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me ordenado. Passava, enfim, uma vida regalada, ou seja, saiu do sufoco lá de antes, né? De não achar nenhum emprego, não parar em nenhum emprego. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um parente seu esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês. E eu estive quase a crê-lo também. Quase ele mesmo foi enganado pela mentira dele. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande, quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Agora fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Ou seja, que isso? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui, fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só um homem que sabe javanês. Que portento! Ou seja, que felicidade. Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanauenses, e houve um desses que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam: Então sabe javanês? É difícil? Não há quem o saiba aqui. O tal amanauense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não, e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, sim, consertou o pince-nez no nariz e perguntou, gente, pince-nez é isso aqui, ó. Tá vendo? Do óculos. Ou seja, ele pinça o ne, que é nariz em francês. Tá bom? E perguntou: Então sabe javanês? Respondi-lhe que sim, e, à sua pergunta, onde o tinha aprendido. Contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para o Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Gente, olha que responsabilidade. Aonde que ele se meteu com essa mentira, né? Não minta no currículo, que vocês podem acabar numa situação dessa. E ó, estude, leia o Ovelac, o Max Müller e outros. Gente, Ovelac e Max Müller são dois linguistas que um deles é francês e o outro acho que é alemão. Acho que é, tenho quase certeza que é alemão, né, com esse sobrenome. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. Gente, o cara é malandro, né? É malandro. O barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto quando tivesse idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. E ainda levou uma parte do testamento do velho, né? Enganou o velho e ainda levou uma parte da bufunfa do barão de Jacuecanga. Pus-me com afã no estudo das línguas maleopolinésias, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Ou seja, o alfabeto ele aprendeu fácil, né? Agora o resto da língua. Comprei livros, assinei revistas, revue entre... Nossa, gente, agora eu vou gastar o meu francês com vocês, tá bom? La Revue Anthropologique et Linguistique, tradução, revista de antropologia e linguística. Proceedings of the English Oceanic
Association, ou seja, procedimentos da Associação Britânico-Oceânica, Arquivo Glottologico Italiano. O diabo, mais nada. Então, comprou todas essas revistas e ele fala: o diabo. Comprou todas as revistas, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros: lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão da Ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber e recusei a aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. Porque enganar o velho é fácil, né? Agora ensinar uma turma não é para qualquer um. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como, se tu nada sabias? Perguntou o Castro, né, na mesa do bar. Muito simplesmente. Ou seja, fácil, né? Primeiramente, descrevi a ilha de Java com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografias. E depois citei a mais não poder. Era muito disso que eu fazia na faculdade, até eu entender que eu podia ser um pouco original também. Enfim. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Uf. Chegou enfim a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Ou seja, ganhou ainda uma viagem de grátis para a Europa, né? Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Abalei para Paris, foi muito bom, né? Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliografias. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por eu ser americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e em Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Gorro. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi o meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional. E ao saltar no Cais Parru, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República. Dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos, para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas malaia, malanésia e polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Perguntou o Castro. Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Esse texto foi publicado na Gazeta da Tarde, no Rio de Janeiro, dia 8/4/1911. Gente, enfim, o que que você acha do homem que sabia javanês? Você acha que ele devia ter sido desmascarado, que não é justo o final da história? Que ele ainda levou outra pessoa pra mentir,
Conta aí pra mim o que que você achou desse conto, se você gostou, se você odiou, se você ficou com raiva do personagem principal, se você pensa em fazer a mesma coisa, se você já fez a mesma coisa, porque eu sei que tem muita gente aí que já colocou uma mentirinha no currículo, né, pra dar aquele up, mas se inscreva no canal, dê um like e é isso. Espero que você tenha gostado dessa leitura e até mais.